Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Boa noite. Paulo Preto tinha fortuna escondida em 2 imóveis em São Paulo. Ex-diretor da Dersa foi preso hoje em mais uma etapa da Operação Lava Jato. Aloysio Nunes, do PSDB, também foi alvo da operação da PF. Ex-ministro acusado de receber propina da Odebrecht se demitiu hoje do governo Dória. Presidente da Confederação Nacional da Indústria é preso em São Paulo em outra operação. Robson de Andrade, apontado de fazer parte de esquema de corrupção com o Ministério do Turismo. Demissão de Gustavo Bebiano não põe fim à crise no governo. Áudios confirmam a versão de que ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência não mentiu. Sérgio Moro cede e fatia pacote anticrime. Ministro da Justiça aceita que criminalização do Caixa 2 seja enviado ao Congresso separadamente. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Pelo menos 100 milhões de reais. Esse é o valor que Paulo Preto, ex-operador financeiro do PSDB, guardava em 2 imóveis aqui em São Paulo. Ele foi preso hoje durante mais uma etapa da Operação Lava Jato, que teve origem em Curitiba, no Paraná. As investigações são baseadas em informações e documentos colhidos no sistema de propinas da Odebrecht. A fase de número 60 da Lava Jato também tem como base a delação premiada do empresário Adir Assad. Paulo Preto foi preso por agentes da PF. Segundo a investigação, o ex-diretor da Dersa, a estatal que administra as estradas paulistas, disponibilizava valores em espécie ao setor que comandava o pagamento de propinas dentro da Odebrecht. As transações investigadas superam 130 milhões de reais, que são o saldo de contas controladas por Paulo Preto na Suíça. Dinheiro que, de acordo com os agentes, era repassado pela Odebrecht por meio de offshores no exterior. Os investigadores descobriram que Paulo Preto guardava uma fortuna de pelo menos 100 milhões de reais. É a maior quantidade de dinheiro já revelada pela Lava Jato e atribuída a uma só pessoa. Adir Assad revelou que Paulo Preto possuía cerca de 100 ou 110 milhões de reais no Brasil em espécie, em notas. Então, imaginem todos aqui o volume desse dinheiro, é muito volume. E esse dinheiro ele estava condicionado em 2 endereços. Estava condicionado no endereço numa residência em São Paulo e também num apartamento que, segundo revelado por Adir Assad, era o local onde Paulo Preto tinha um bunker para guardar as propinas. Não nos remete aqui o bunker conhecido como bunker de Gedel, da família Gedel, que foi alvo de uma fotografia e escandalizou a população brasileira muito recentemente. Mas aqui, se nós formos levar em consideração, talvez o bunker de Paulo Preto tivesse o dobro do dinheiro do bunker de Gedel. O bunker do ex-ministro Gedel Vieira Lima foi descoberto em setembro de 2017. O dinheiro, cerca de 51 milhões de reais, estava em malas e caixas num apartamento de Salvador. E, de acordo com a investigação, Paulo Preto mantinha um hábito peculiar para que as notas não estragassem. O escárnio era tão grande que Adir Assad revelou que não conseguiu buscar todos os valores por si. Então mandou emissários buscarem dinheiro nesse endereço de Paulo Preto. E esses emissários falaram, olha, às vezes a gente ia buscar o dinheiro nesse apartamento, tinha um quarto só para guardar notas de dinheiro. Só que como era um quarto úmido, algumas vezes a gente via Paulo Preto colocando as notas de reais para tomar sol, porque senão elas emboloravam. Isso foi revelado por auxiliares do Adir Assad. O delator Adir Assad conta que usava uma perua para retirar valores em espécie e chegava a carregar de 12 a 15 malas de viagem cheias de dinheiro com cerca de R$1,5 milhão de reais cada. Os fatos relatados por Assad teriam ocorrido entre 2010 e 2011.
Esta é a terceira vez que Paulo Preto é preso. Nas duas anteriores, foi solto por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Na Justiça de São Paulo, Paulo Preto já é réu em duas ações penais envolvendo as obras do Rodoanel Sul e do sistema viário no estado. Ele é acusado de formação de cartel, enriquecimento ilícito e desvio de dinheiro. A defesa nega todos os crimes. E a Lava Jato de hoje também teve como alvo o ex-ministro Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB. Agentes da Polícia Federal estiveram em endereços dele em São Paulo. O ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, é considerado o operador de propinas do PSDB. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele teria movimentado pelo menos 130 milhões em contas na Suíça de 2007 a 2017. Em uma dessas contas, conforme apontou o Ministério Público, foi emitido um cartão de crédito em favor de Aloísio Nunes. O documento foi entregue ao ex-ministro em dezembro de 2007, num hotel em Barcelona, na Espanha. Nesta época, o tucano era secretário da Casa Civil do governo José Serra, do PSDB em São Paulo. O cartão foi emitido na semana entre o Natal e o Ano Novo. Sobre essa investigação, a juíza Gabriela Hart disse que os elementos examinados indicam que a Odebrecht repassou $275 mil a Paulo Vieira de Souza por meio de depósitos no exterior e que parte desse montante seria destinado a Aloísio Nunes. Hoje, o ex-chanceler no governo Michel Temer negou ter recebido o cartão de crédito e afirmou que não sabe por que está sendo investigado. Aloísio Nunes ocupou o cargo de ministro de Relações Exteriores de março de 2017 até o fim do ano passado. Em 2010, ele foi eleito senador por São Paulo. No ano passado, não tentou reeleição. Em 2014, foi vice na chapa do colega de partido Aécio Neves. No Supremo, já foi alvo de inquérito que investigava suspeita de irregularidades na campanha ao Senado. Mas o caso foi arquivado por falta de provas. Atualmente, Aloísio Nunes preside a Invest SP, agência do governo paulista para atração de investimentos. Ele foi nomeado pelo governador João Dória, também do PSDB. Aloísio ocupou ainda os ministérios da Casa Civil e Justiça no governo tucano de Fernando Henrique. Após a operação da Polícia Federal, o ex-ministro Aloísio Nunes, do PSDB, pediu demissão do cargo no governo paulista. E uma outra operação da Polícia Federal mandou para a prisão o presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Robson de Andrade é alvo da Operação Fantoche, que investiga um esquema de corrupção em contratos do Sistema S com o Ministério do Turismo. Ele foi preso em São Paulo. O empresário já presidiu a Federação das Indústrias de Minas. Os crimes investigados são fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações tiveram apoio do Tribunal de Contas da União. Ao todo foram executados 40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Alagoas. De acordo com a Polícia Federal, o grupo atua desde 2002 e pode ter movimentado mais de 400 milhões de reais. Os pagamentos eram feitos por meio de contratos e convênios que entidades de direito privado, sem fins lucrativos, assinavam com o Ministério do Turismo e com unidades do Sistema S, que envolve o SESI, SENAI, SESC e SEBRAE. Segundo as investigações, a maior parte dos contratos previa execução de eventos culturais e de publicidade. Os recursos eram posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de fachada. Além de Robson Andrade, foram alvos os presidentes das Federações das Indústrias de Pernambuco, Ricardo Essinger, e da Paraíba, Francisco Gadelha. A CNI diz que não teve acesso à investigação e acredita que tudo será devidamente esclarecido. A atual gestão do Ministério do Turismo afirmou em nota que não assinou nenhum convênio até o momento. Segundo a pasta, o órgão já havia determinado uma auditoria completa em todos os instrumentos de repasse, antes mesmo de tomar conhecimento da investigação da Polícia Federal. O ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, cedeu à pressão de parlamentares e a criminalização do Caixa 2 vai tramitar em projetos separados. O presidente Jair Bolsonaro assinou o pacote anticrime hoje e foi enviado ao Congresso por Sérgio Moro. Para entrar em vigor, precisa de aprovação nas duas casas do parlamento.
O pacote prevê alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral. A maior parte do pacote será composta por 3 projetos de lei de combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção. De acordo com Moro, as propostas não apenas aumentam penas para esses crimes, mas também criam mecanismos para aprimorar a investigação. Outro tema polêmico tratado no pacote é o da prisão em segunda instância. O Supremo vai analisar o caso em abril. As medidas foram apresentadas por Moro no começo do mês. Originalmente, a proposta previa que a criminalização do Caixa 2 ia tramitar no mesmo pacote anticrime, mas o ex-juiz cedeu à pressão de parlamentares e o assunto foi retirado da proposta principal e agora vai tramitar à parte. Nos bastidores de Brasília, a análise é de que separar os 2 assuntos vai facilitar a aprovação das medidas. Há tempos, o Congresso resiste em discutir os projetos que tratam da criminalização do Caixa 2. O governo ele está sensível ao debate e nós queremos levar os projetos ao Congresso e convencer os parlamentares do acerto, mas também estamos abertos a sugestões. Houve uma reclamação por parte de alguns agentes políticos de que o Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção, que crime organizado e crimes violentos. Então, nós acabamos optando por colocar a criminalização num projeto à parte, mas que está sendo encaminhado ao mesmo momento. Foi o governo ouvindo reclamações razoáveis dos parlamentares quanto a esse ponto e simplesmente adotando uma estratégia diferente. Atualmente, Onyx Lorenzoni do DEM é alvo de uma investigação sobre o assunto na Procuradoria-Geral da República. Onyx é acusado de receber dinheiro não declarado da campanha da JBS Friboi nas eleições de 2012 e 2014. Em 2017, o ministro admitiu que recebeu repasse sobre a eleição de 2014, mas não comentou sobre a de 2012. De acordo com Sérgio Moro, o Caixa 2 não é o mesmo que o crime de corrupção, porém ambos são graves. Existe o crime de corrupção, previsto no artigo 307 do Código Penal, e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual governo fez isso antes? Nenhum. E agora vamos ao comentário de José de Souza, direto de Brasília. Chegou ao Congresso o pacote anticrime de Sérgio Moro. Ao contrário do que havia anunciado o ministro da Justiça, as propostas não foram acomodadas num mesmo embrulho. O governo decidiu fatiá-las. Fez isso para que o pedaço sobre a criminalização do Caixa 2 fosse servido numa fatia à parte. Moro alega que reclamações razoáveis dos congressistas levaram o governo a ajustar sua estratégia. Que reclamações são essas? Bem, os políticos alegam que o Caixa 2 é um crime menos grave do que a corrupção e a violência praticada pelas facções criminosas. Pode-se enxergar a concordância de Sérgio Moro em relação ao fatiamento de 2 formas. Numa, o ministro foi pragmático. Para não prejudicar a totalidade do pacote, ele concordou com a tese de que o Caixa 2 é menos grave. Noutra visão, o recuo é uma rendição do ex-juiz da Lava Jato. Em abril de 2017, quando ainda vestia toga, Moro disse na Universidade de Harvard que o Caixa 2 é uma trapaça contra a democracia. Para mim, a corrupção para financiamento de campanha é pior do que o enriquecimento ilícito, declarou Moro. Se eu peguei essa propina e coloquei em uma conta na Suíça, isso é um crime. Mas esse dinheiro está lá, não está fazendo mal a ninguém naquele momento. Agora, se eu utilizo para ganhar uma eleição, para trapacear uma eleição, isso para mim é terrível, acrescentou Moro naquela ocasião. Se o Brasil fosse um país lógico, o governo aproveitaria a festejada renovação promovida pelas urnas de 2018 para testar os limites do novo Congresso. Mas o Planalto, com a inusitada concordância de Moro, ofereceu à banda velha da política a oportunidade de livrar os seus culpados da forca
sem prejudicar a corda que apertará o pescoço dos outros criminosos. Na prática, o Planalto ofereceu ao podre do Congresso a oportunidade de proteger o próprio pescoço. Por uma dessas fatais coincidências, Moro foi ao Congresso acompanhado do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, um beneficiário, confesso, de Caixa 2. Boa noite. E daqui a pouco, o pacote anticrime é o assunto da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, Caio Augusto da Silva Santos. Em votação apertada, o Senado aprovou o convite para que o agora ex-ministro Gustavo Bebiano preste depoimento sobre o suposto uso de candidatos laranjas do PSL durante a campanha eleitoral. Hoje foram divulgados áudios de trocas de mensagem que comprovariam que Bebiano não mentiu quando afirmou que falou com o Bolsonaro por 3 vezes. As mensagens de voz gravadas pelo WhatsApp foram divulgadas hoje pela revista Veja. Nelas, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência e Bolsonaro discutem assuntos do governo. Na primeira, o presidente reclama de uma agenda do ministro com um executivo da TV Globo. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio Planalto? Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Na segunda mensagem, o presidente questiona uma agenda de Bebiano e dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, que viajariam para o Pará para discutir projetos na Amazônia. Na terceira, Bolsonaro diz que não quer que a viagem seja feita. Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra. Daí vai ficar o povo todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. As conversas aconteceram no dia 12 de janeiro, um dia antes de Bebiano ser chamado de mentiroso pelo filho do presidente. O caso foi o estopim da crise que terminou com a demissão do ministro. Ao negar que enfrentava problemas no governo, em uma entrevista ao jornal O Globo, Bebiano disse que havia falado com o presidente por 3 vezes. Por causa da declaração, o vereador Carlos Bolsonaro, do PSL, postou em suas redes sociais que era uma mentira absoluta. Bolsonaro, que estava internado no Hospital Albert Einstein, também compartilhou a mensagem. A revista também traz diálogos entre o então ministro e o presidente após a postagem de Carlos Bolsonaro. Nelas, o tom já é de mágoa e discussão. Em um áudio, Bebiano se queixa do filho do presidente. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma. Neste outro trecho, o presidente Jair Bolsonaro diz que trocar áudio é diferente de falar e acusa o ministro de plantar notas na imprensa que aproximariam o presidente da crise enfrentada pelo PSL. Integrantes do partido, inclusive Bebiano, que já foi presidente da legenda, são suspeitos de ter usado candidatos laranjas para desviar recursos do fundo partidário. Gustavo, usar que usou do WhatsApp, né, para falar 3 vezes comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá. Bebiano nega e depois se defende das acusações e diz que Bolsonaro está envenenado. Não, capitão, não é isso não. Eu não tentei ligar para o senhor e não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nenhuma vez. A minha tarefa como presidente interino nacional foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado.
Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. O presidente já esperava ter alta do hospital com a demissão do ministro sacramentada, o que não aconteceu. Os dois chegaram a se reunir no Palácio do Planalto na semana passada, mas não houve reconciliação. Ontem, o porta-voz da presidência anunciou que Bebiano estava fora do governo. E mais tarde, o presidente gravou um vídeo agradecendo o ex-ministro pelo apoio. As informações que circulam nos bastidores dão conta de que o vídeo foi uma exigência de Bebiano e que Bolsonaro fez a gravação contrariado. Nesta manhã, a Comissão de Transparência do Senado aprovou um convite para que o ex-ministro explique os repasses às supostas candidatas laranjas do PSL nas eleições de 2018. A votação foi apertada, 6-5. Parlamentares do PSL eram contra o chamado. Como já não possui mais cargo no governo, Bebiano não é obrigado a comparecer. Em entrevista coletiva agora há pouco, o porta-voz da presidência evitou comentar o vazamento dos áudios das conversas do presidente com Gustavo Bebiano. Otávio Rego Barros disse que tudo sobre o assunto já foi tratado ontem. Ele também confirmou que amanhã o governo entrega ao Congresso a proposta de reforma da Previdência. Segundo o general, o presidente Bolsonaro fará um pronunciamento à nação para defender a mudança na aposentadoria. E de acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, o governo terá de buscar de 60 a 70 votos para aprovar a matéria na Câmara. Ele projetou que hoje o Planalto tem 250 votos a favor da reforma da Previdência. Cleusenir Barbosa, ex-candidata a deputada estadual pelo PSL de Minas Gerais, disse que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, sabia do esquema de lavagem de dinheiro do partido. A ex-candidata a deputada estadual nas últimas eleições e professora aposentada afirma que o partido fazia um esquema de lavagem de dinheiro do qual ela não aceitou fazer parte. Em entrevista à Folha de São Paulo, Cleusenir Barbosa, que não foi eleita, disse que as mulheres do partido lavariam dinheiro para o ministro. A quantia ia para elas e depois retornaria para o partido. Ela disse ter sofrido pressão de 2 assessores do ministro, Roberto Soares e Raisander de Paula, para devolver 50 dos 60 mil reais que recebeu do fundo eleitoral. E ressaltou ter falado sobre o caso pelo menos a 4 assessores de Álvaro, mas nada foi feito. Álvaro Antônio comandava a sigla em Minas Gerais e era responsável pela montagem de chapas. Parte do dinheiro público foi enviado a 4 candidatas do PSL de Minas para preencher a cota de 30% das candidaturas e verba eleitoral. O dinheiro dessas mulheres foi para contas de empresas de assessores, parentes ou sócios de ex-assessores do ministro. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, defendeu em suas redes sociais o uso de arma de fogo para defesa pessoal. Carlos Bolsonaro comentou em suas redes sociais o caso da empresária Elaine Caparrós, de 55 anos, que foi espancada durante 4 horas por Vinícius Batista Serra, de 27 anos. Para o vereador, o destino de Elaine poderia ter sido diferente se ela tivesse como se defender com uma arma de fogo legalizada. Ele acrescentou em seu post que defesa pessoal dentro de casa deve ser prioridade urgente do Congresso Nacional. Além da mensagem, foi publicada uma imagem dos principais pontos do decreto de flexibilização de posse de armas, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro. Na madrugada de sábado, os vizinhos de Elaine chamaram a polícia militar após ouvirem gritos de socorro vindos de seu apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Vinícius Batista Serra, com quem a empresária se correspondia há 8 meses, foi preso preventivamente por tentativa de feminicídio, que é quando a mulher é morta por ser mulher. Ele alega ter tido um surto psicótico após beber vinho. Elaine levou 40 pontos na boca, perdeu um dente, sofreu fratura no nariz e em ossos da órbita dos olhos. Em um vídeo publicado hoje por um parente, Elaine disse que está bem e logo ficará boa. Ela segue internada. O ano mal começou e já foram registrados cerca de 200 casos de dengue aqui na capital.
201 casos de dengue foram confirmados até 12 de fevereiro, segundo o último boletim de arboviroses da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura. Aumento de 18% com relação aos registros no mesmo período do ano passado. Ao longo de 2018, foram 563 confirmações da doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, neste ano, não houve registros de Zika e chikungunya na cidade de São Paulo. Já com relação à febre amarela, apenas a contaminação em um macaco do zoológico na Zona Sul foi confirmada. Em humanos, não há registros de casos em 2019. Vale lembrar que a cobertura vacinal contra a febre amarela está em 77%, ou seja, mais de 2.600.000 moradores da cidade não estão protegidos contra a doença. Até maio, a Prefeitura pretende imunizar 95% da população. Por isso, UBS, AMAs e até estações do metrô e da CPTM participam da campanha. Vamos falar do tempo agora. Como a gente acabou de ver, o verão contribui para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente com o acúmulo de água das chuvas. E olha, todo cuidado é pouco, pois parece que as pancadas de chuva começam a ganhar força aqui no estado de São Paulo. Vamos ver os detalhes da previsão com Tássia Sena. A quarta-feira promete ser com chuvas isoladas em diferentes regiões do país. Apenas nas áreas em verde mais escuro do mapa é que são esperadas pancadas mais intensas. Nas demais, chuva passageira. Onde está mais claro no mapa, calor e tempo firme. E esquenta amanhã, viu? Dia com cara de verão em todas essas capitais aqui da tabela. Faz 30 graus em Belém, 31 em Natal, 34 em Porto Alegre e até 35 graus em Vitória. Também faz calor amanhã aqui no estado de São Paulo. Em todas as regiões, esquenta e a chuva deve cair entre a tarde e a noite. Só no oeste paulista é que as pancadas podem ocorrer a qualquer hora. Faz 30 graus em Araçatuba. Na Grande São Paulo, sol e pancadas isoladas. Aqui na capital, amanhã faz 32 graus e ainda chove pouco. Segundo os meteorologistas, os temporais caem mesmo na quinta e na sexta-feira. Nos 2 dias, termômetros variando entre 28 na quinta e 30 graus na sexta-feira. A Ford anunciou hoje o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e que também vai suspender as vendas de caminhões na América do Sul. Segundo o comunicado divulgado pela fabricante, o volume excessivo de investimentos para atender às necessidades do mercado e os crescentes custos com itens regulatórios teriam tornado inviável manter um negócio lucrativo e sustentável. Entre as iniciativas anunciadas estão ainda a redução em mais de 20% dos custos com o quadro de funcionários. O dólar comercial teve queda hoje, fechando o dia cotado a R$ 3,71, uma queda de 0,45%. A Bovespa apresentava bom desempenho no fim da tarde de hoje, com alta de 1,23% e 97.697 pontos. E nós vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A fraqueza da retomada da atividade econômica está influenciando até a geração de impostos. A arrecadação do governo caiu 0,66% além da inflação em janeiro, totalizando cerca de 160 bilhões de reais. Foi o terceiro mês consecutivo de queda da arrecadação em termos reais. Houve menor influência de receitas extraordinárias, como refis e royalties do petróleo. Mas o desempenho da economia é que faz toda a diferença. Basta lembrar os recordes sucessivos na época anterior à crise. E mais um dado de atividade, o monitor do PIB da FGV, apontou expansão de apenas 1,1% da economia em 2018. Isso explica, em boa parte, a perda de ritmo da arrecadação, o que é desfavorável do ponto de vista das finanças públicas, que convivem com rombos imensos. Agora, a reforma da Previdência, que deve finalmente ser apresentada nesta quarta-feira,
pode fazer diferença nas contas públicas de várias formas. Primeiro, porque vai segurar o crescente déficit nas contas do próprio sistema previdenciário, que é o que mais prejudica as contas públicas no geral. Depois, deve colaborar para uma situação melhor também dos estados, que enfrentam um quadro fiscal até mais negativo do que a União. Tanto que os governadores se mobilizaram para que a equipe econômica mantivesse na proposta mudanças que possam ter impacto de mais curto prazo nas finanças estaduais, como a possibilidade, por exemplo, de cobrança de alíquotas maiores dos servidores. Tem estados comprometendo mais de 80% da receita com a folha de ativos e inativos. Por fim, fica a expectativa de que a reforma da Previdência, ao tirar de cena um grande ponto de vulnerabilidade da economia e de desconfiança, possa impulsionar uma retomada mais firme do crescimento, que é fundamental para a geração de impostos. É na expectativa desse cenário que o mercado voltou a apresentar o comportamento positivo. É ver se o texto da reforma confirma as expectativas de mudanças amplas, o suficiente para fazer mesmo diferença no andamento da economia e não sofra depois muitas alterações no Congresso. Boa noite. Agora os destaques internacionais. O presidente Nicolás Maduro confirmou que a Venezuela vai receber 300 toneladas de ajuda humanitária da Rússia, país aliado de seu governo. E em resposta a um show organizado pelo seu opositor para arrecadar fundos, Maduro anunciou sua própria versão do espetáculo. Reiterando seu repúdio à ajuda enviada pelos Estados Unidos, cujos insumos estão em caminhões parados nas fronteiras da Venezuela há dias, Nicolás Maduro disse que amanhã chegará a ajuda enviada pela Rússia, país que apoia seu governo. Ele fez questão de destacar que os produtos, entre eles medicamentos de alto custo, entrarão de maneira legal no país e que foram comprados. Também foi anunciado um show de apoio ao governo Maduro, que deve ocorrer nos dias 22 e 23 de fevereiro na fronteira com a Colômbia, com artistas venezuelanos e o slogan "Tirem as mãos da Venezuela". O espetáculo vai acontecer paralelamente ao que está sendo organizado pelo grupo britânico Virgin e apoiado pelo opositor Juan Guaidó. Chamado Venezuela Aid Live, vai contar com artistas internacionais para pressionar a entrada de ajuda humanitária no país e arrecadar fundos. Ontem, ao discursar para venezuelanos e cubanos que vivem em Miami, o presidente norte-americano Donald Trump disse que Nicolás Maduro é uma marionete nas mãos de Cuba e que o socialismo está morrendo na América Latina. Ele também disse que os militares venezuelanos podem aceitar a anistia oferecida por Juan Guaidó ou continuar apoiando Maduro, mas se optarem por isso, estarão escolhendo o caminho mais difícil. Hoje, o Japão anunciou que também apoia a presidência interina de Juan Guaidó. Nos Estados Unidos, uma coalizão formada por 16 estados entrou na justiça contra a decisão do presidente Trump de declarar emergência nacional a fim de obter o dinheiro para a construção do muro na fronteira com o México. A coalizão é encabeçada pelo estado da Califórnia. A alegação para a abertura do processo é a de que Trump teria desrespeitado a separação dos poderes e que ele estaria roubando dinheiro dos contribuintes para fazer o que bem entende. Hoje, centenas de pessoas protestaram contra Trump e a construção do muro em Nova York e em Boston. Na sexta-feira, Donald Trump decidiu assinar uma declaração de emergência nacional para poder financiar sua promessa de campanha, a construção de um muro para impedir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. A declaração libera dinheiro para emergências sem precisar da aprovação do Congresso. Morreu hoje, aos 85 anos, em Paris, o estilista alemão Karl Lagerfeld, diretor da icônica marca francesa de alta costura Chanel. Na noite de ontem, o estilista deu entrada em um hospital de Paris. Ainda não se sabe as causas da morte, anunciada hoje de manhã, mas nas últimas semanas, Lagerfeld apresentava saúde mais debilitada, tendo inclusive se ausentado em desfiles da marca em janeiro. Com passagens por outras marcas de luxo, como Chloé e Fendi, Lagerfeld era diretor criativo da grife Chanel há 36 anos e responsável pela retomada da grife, criada em 1910 por Coco Chanel.
polêmico, o próprio Karl Lagerfeld era considerado um ícone fashion. Nada modesto chegou a se comparar com o poeta grego Homero ao dizer: o que Homero fez com palavras, eu tento fazer com imagens. Para ele, moda era atitude, e se você tiver elegância, pode ficar elegante usando apenas jeans e camiseta. Virginie Viard, diretora do estúdio Chanel e braço direito de Lagerfeld, já foi anunciada como a nova diretora da Maison. E veja a seguir na entrevista do dia o projeto do governo Bolsonaro para combater a violência, criminalidade e corrupção. Até já. E Makeup Hair apresenta cabelos espetaculares. Queda de cabelo? Ninguém merece. Milhões de pessoas já comprovaram. E Makeup Hair ajuda a evitar a queda e a dar mais brilho para o seu cabelo. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. Preste atenção, o que eu vou dizer agora pode salvar você e sua família. Juntos, nós vamos acabar com o mosquito da dengue. Mantenha as caixas d'água sempre fechadas. Guarde as garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos, para acabar com a dengue. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Você já pode começar a tomar Calcitran D3. Calcitran, nesse cálcio, eu confio. Este tapete é vendido na concorrência por até R$ 199 e na Veste Casa é só R$ 99,90 ou R$ 9,99 mensais. É isso mesmo, tapete para sala cheque apenas R$ 9,99 mensais. É só amanhã na Veste Casa. Varicel apresenta pernas novas todo dia. As pernas falam. Vamos embora cuidar delas? Varicel é o segredinho da leveza. Depois, você pode cruzar assim, ó, quando quiser charme ou quando quiser seduzir. Varicel, pernas novas todo dia. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Nossa viagem tá chegando. Tô tão ansiosa. Também. Tô indo. Já? Lipomax, menos apetite, menos tempo à mesa. Lipomax Plus ajuda a reduzir o apetite e perder peso. E com Lipomax Shake os resultados são ainda melhores. Lipomax, menos apetite, mais tempo pra você. Sangue tipo A, B, AB, O. Você sabia que esses não são os únicos tipos que existem? Nem eu. No Todo Seu de hoje, a hematologista Luana Dinardo conta quais são os sangues raros que fogem do sistema ABO. Falando em sangue, eu converso sobre histórias e lendas que envolvem os vampiros com Marcos Torrigo, que desvenda para nós o universo do vampirismo. Um estilo de vida adotado por algumas pessoas. E vamos curtir juntos o som com proposta social do grupo Brasil em Concerto. Sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Todo Seu, hoje, 10 da noite. O plenário da Câmara dos Deputados derrubou os efeitos do decreto editado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que tinha ampliado a funcionários comissionados e de segundo escalão o poder para impor sigilo a documentos públicos. A interpretação é a de que os deputados estão insatisfeitos com a falta de interlocução com o Palácio do Planalto e, por isso, decidiram pela derrota. Bem, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o projeto do governo Bolsonaro para combater a violência, a criminalidade e a corrupção. Para falar sobre a pauta para a segurança pública e combate à corrupção do governo Bolsonaro, o Jornal da Gazeta recebe o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo,
Caio Augusto da Silva Santos. Muito obrigada por estar conosco. Em um momento muito oportuno para falarmos desse pacote anticorrupção que gera tanta expectativa e também já muita polêmica e que foi apresentado hoje pelo próprio ministro Sérgio Moro à Câmara Federal. Já levou, o pacote dele já está nas mãos de quem decide. E eu queria começar exatamente sobre isso. O presidente Bolsonaro empunhou a bandeira da segurança pública e do combate à corrupção na campanha eleitoral. Quando ele nomeou Sérgio Moro tomando posse como ministro da Justiça e da Segurança, o seu primeiro ato foi exatamente elaborar esse pacote anticrime, como está sendo chamado. E aí eu pergunto qual é a sua expectativa. Se esse pacote anticrime é um conjunto de medidas com chance de sair do papel ou se é apenas uma ilusão penal? Eu penso que o debate deveria ter sido ampliado. Não obstante, compreendamos a legitimidade para a qual foi eleita este governo, na medida em que a população clama efetivamente pela melhora dos índices relacionados à segurança pública, entendemos que legislar sobre esses temas demandaria uma discussão muito mais aberta e franca com toda a sociedade. Quer dizer, faltou debate? Penso que sim. A ninguém interessa. E com quem seriam esses debates? Penso que notadamente com todos aqueles que participam das atividades da justiça, onde temos juízes, promotores, advogados, as polícias civis e militares, os serventuários da justiça, conversar com a imprensa, com a coletividade. Isso, de alguma forma, doutor Caio, o ministro Sérgio Moro fez, ele articulou bastante. Ele conversou com a imprensa, ele foi à Câmara Federal, ele foi ao Congresso Nacional, com os políticos. Então, ele conversou também com ministros de tribunais superiores. Articulação ele fez. É verdade que foi rápido, né? Porque não há nem 2 meses de governo ainda, então nem bem lançou o pacote, conversou com representantes desses setores. Não houve debate. Exato, eu acho que esse é o ponto fundamental. Nós não estamos falando da apresentação de algo acabado, mas sim estamos falando na necessidade de se discutir de maneira muito objetiva, ampla e também transparente as medidas que vão impactar no dia daqueles atores que trabalham em todo o aparato da justiça. Certo. A troca de experiência seria fundamental, até para que pudéssemos compreender, na linha de que todo mundo tem se encaminhado, que não é pura e simplesmente um endurecimento da legislação penal. Bom, foi ótimo que implica falar nisso. Numa melhora dos índices da criminalidade, mas sim na eficiência do Estado de combater o crime e também de, notadamente, impingir as penalizações de modo objetivo e claro para que haja uma medida pedagógica no contexto social. Bom, vamos agora, sim, segmentar um pouco. Aqui, nos determos nessa questão do endurecimento da lei, que é um dos aspectos do pacote que chama muita atenção e dos mais polêmicos, e que houve muita reação de juristas, de pessoas estudiosas do direito, como o senhor. E parece que há uma coincidência de opinião, mas há evidências de que lei mais dura garanta a segurança? Existe isso em algum país, em algum lugar do mundo? As experiências de todo o mundo demonstram que a melhora da eficiência no ambiente da segurança pública é que implica na melhora dos índices de transformação da sociedade. Pura e simplesmente um endurecimento das penas, da questão envolvendo a legislação, não implica na melhora desses índices. Essas são as experiências vividas pelo mundo todo. Sim. Agora, Sérgio Moro priorizou o endurecimento da lei. Ele deve acreditar nisso piamente. Mas, ao mesmo tempo que ele priorizou este endurecimento da lei, ele priorizou também o combate às causas da criminalidade? Penso que este pacote de medidas não tocam nas causas que geram a criminalidade.
porque essa questão envolve mais a presença do Estado e a eficiência do Estado. Por isso é que a discussão de maneira aberta com toda a sociedade nos permitiria contribuir e melhorar este pacote. É preciso entender que absolutamente todos os atores do sistema e do aparato da justiça têm como intenção um único objetivo: combater a criminalidade, combater a corrupção, que é um mal que assola não apenas o nosso país, mas a todo o mundo, fragilizando a população carente. Mas é preciso a adoção de medidas que sejam eficazes, de medidas que não sejam simplesmente impactantes sobre o ponto de vista da apresentação. Por isso... O que é medida eficaz, né? Quando o senhor fala assim, para mim ficou vago, imagino que para quem nos assiste agora também. O que seriam medidas eficazes para intimidar o bandido, o criminoso, o corrupto e o corruptor também? São medidas, por exemplo, de inteligência, de aparelhamento das polícias, que envolve o uso de tecnologias, o uso, por exemplo, do instrumento que são as câmeras que podem estar presentes nas ruas, as iluminações em todas as localidades, a eficiência do poder estatal. É isso que faz com que os índices de criminalidade melhorem, diminuam e que deem um retorno eficaz e efetivo a toda a sociedade. Sim. Então, essa circunstância, este projeto não toca em nada. O projeto apenas impacta, compreendendo a legitimidade para a qual este governo foi eleito, mas nós não estamos conseguindo compreender, e por isso não concordamos, com a forma de impulsionar de uma maneira absolutamente urgente, sem discussão com a sociedade, quando nós temos um governo que inicia a sua caminhada, que terá 4 anos para apresentar o seu projeto e o seu trabalho e que poderia permitir uma discussão mais ampla com aqueles que pertencem a todo o aparato da justiça. No seu entender, criminoso, de crime organizado, criminoso violento, corrupto, político corrupto, gestor público corrupto, corruptores do setor privado, nessa relação promíscua com o poder público, esse povo todo se intimida pelo endurecimento da lei, fica com medo, não, podem fazer busca e apreensão na minha casa, posso ir para a cadeia e não sair de lá, fica com medo? Como disse, as experiências mundiais demonstram que não é o endurecimento da pena que implica nesta melhora dos índices. Não intimida. Não intimida. Não intimida. Mas o que intimida, que é algo que o pacote me parece ter tocado de uma maneira eficiente, é a questão que busca a lógica do ressarcimento. Porque a questão do ressarcimento daqueles que cometeram atos contrários à lei... Quer dizer, roubou, devolva. Exato. Esse é um ponto importante. Um ponto que, de uma certa medida, também, de uma maneira hábil e inteligente, desestrutura as organizações criminosas. Isto são medidas que vão impactar, mas muitas outras medidas poderiam ter sido adotadas. Medidas na discussão do ambiente, por exemplo, envolvendo a questão de progressão das penas e não simplesmente aquelas que promovam endurecimento das penas. Sim. Por isso, penso que o debate só poderia trazer melhoras a este projeto, permitindo com que as críticas qualificadas pudessem fazer com que este projeto ganhasse muito mais força e tornasse-se mais eficaz se vier a ser aprovado no ambiente do Congresso Nacional. Dentre as críticas e de pessoas assim de douto saber, né? Portanto, eu acho que se enquadram nas críticas qualificadas, possivelmente a que o senhor possa estar se referindo agora, a crítica de que com o endurecimento da lei vai prender muito mais gente. E isso vai produzir um inchaço no sistema prisional brasileiro, que já tem gravíssima situação de superlotação e profundas deficiências de infraestrutura. É esse o que pode, é isso que pode gerar esse projeto ser aprovado do jeito que foi encaminhado ao Congresso? Existem estudos muito qualificados que demonstram que o aprisionamento em massa, em quantidade,
não é medida de inteligência adequada para combater os problemas relacionados à criminalidade, mas sim que haja a questão do uso do aprisionamento de uma maneira mais inteligente. Não é prender em quantidade, mas prender com qualidade, destinando estas situações para os crimes efetivamente graves, para situações que envolvam organizações criminosas, para que outros crimes que talvez possam entrar na discussão, como questões envolvendo o patrimônio, recebam reprimendas de outra forma, reprimendas econômicas, de maneira a fazer com que o Estado possa destinar os seus recursos para campos mais adequados. E esta é uma discussão importante que nós poderíamos ter realizado para contribuir a este pacote. Certo. Agora, doutor Caio, tem um outro aspecto desse pacote que, inclusive, acho que incomodou o ministro Sérgio Moro, porque ele reagiu a isso quando dizem, no que se refere ao trabalho do policial, de que ali ele teria uma justificativa num confronto com o bandido, se for em legítima defesa, na atividade policial, se ele entender um risco pessoal e etc., de poder matar. E aí isso foi interpretado como carta branca para matar, como licença para matar. E Sérgio Moro já disse que não é nada disso. Mas no seu entender, nesse projeto, vamos dizer, essa força que se dá ao trabalho do policial para que ele não fique intimidado na sua atuação de repressão ao crime, pode levar a um estímulo e o policial passar a matar mais? De início é preciso reconhecer que a atividade policial é indispensável para a sobrevivência da própria sociedade. Nem diga. Mas é preciso também dizer que o projeto não andou bem nesta circunstância. O recado e a simbologia que ele passa é uma simbologia do excesso. E quem haverá de fazer a interpretação, como sempre o foi, para dizer na situação concreta se está presente ou não as qualificantes para a presença da legítima defesa, é o Poder Judiciário. Nesse país existem juízes de direito. E no projeto, quem que vai definir isso? A utilização de terminologias na lei, como medo, por exemplo, como uma justificativa, não me parece adequada. A subjetividade desta premissa, desta qualificação, pode gerar uma sensação de excesso, pode atribuir àquele que está investido da função pública de que ele pode cometer algo desprendidamente. E por isso, neste ponto, entendemos que o projeto não andou bem. A questão envolvendo as discussões de legítima defesa podem retroceder, até mesmo em desfavor de conquistas que foram alcançadas ao longo do tempo em favor das mulheres. Há um tempo atrás se discutia violenta emoção como justificativa para o cometimento do assassinato, do feminicídio, e que a jurisprudência, os tribunais, a honra, né? Defesa os juízes da honra lá atrás, até entenderam isso. que não há justificativa para isso. E quando se começa a colocar na legislação terminologias vagas como medo, como circunstâncias que possam incutir uma sensação de ausência de amarras, isso pode implicar em um afastamento de conquistas civilizatórias que ninguém está a querer. Também compreendemos que não há qualquer dolo nesse encaminhamento. Sabemos que a intenção do ministro da Justiça é boa, como é a intenção do governo. Mas é preciso reconhecer que somente através do diálogo nós vamos conseguir construir coisas mais adequadas para a população. O senhor já conversou com o ministro Sérgio Moro, tudo isso que o senhor está falando aqui? Não tivemos oportunidade porque, como dissemos, né, as oportunidades em que o ministro apresentou as suas visões foi algo muito expositivo, não passou pela OAB. E explicativo. Sim. Né? Não houve a oportunidade do debate e tampouco a discussão com a advocacia. E é preciso fazer um registro
que ninguém mais do que a advocacia quer combater toda a criminalidade e a impunidade. Neste estado de São Paulo, por exemplo, que é a seccional que eu tenho a honra de presidir, nós temos mais de 350 mil advogados, em sua grande maioria que não atuam na área penal, mas que também os advogados que atuam na área penal prestam um serviço diuturno em favor da coletividade, auxiliando o Estado a poder fazer valer a sua força de reprimenda àquele que se desviou dos seus caminhos. Por isso é preciso desmistificar. A advocacia quer contribuir, não é preciso ter medo de discutir todos os assuntos com a advocacia, porque o que queremos, ao final de tudo, é um país mais justo, de menos desigualdades e onde a população possa viver melhor. Eu tenho dúvida que a sua opinião, assim, na defesa da advocacia não poderia ser diferente. Afinal, o senhor é o presidente da Ordem dos Advogados aqui em São Paulo. Bom, e eu vi, agora muito rápido, que tem 1 minuto só, hein? Eu vi que a Ordem dos Advogados de São Paulo recebeu com muita preocupação a notícia da quebra de sigilo bancário do escritório do advogado Antônio Cláudio Marise Oliveira, que foi presidente da OAB por duas vezes. Essa preocupação tem base em preceitos do direito ou é uma solidariedade corporativa? Com base em preceitos de direito. A defesa não é em favor do advogado Maris, mas sim em favor daquele que presta um serviço ao cidadão. O advogado está para servir ao cidadão. E a partir do momento em que você fragiliza a defesa, tentando acuar a advocacia, o cidadão fica desprotegido. Por isso, uma medida como essa não precisava ser tão invasiva. Bastava aos órgãos de fiscalização que solicitassem informações ao advogado, porque são registros bancários, e o advogado as teria fornecido. O que não pode acontecer e é inadmissível é uma invasão sem justificativa que nós poderíamos ter alcançado de outra maneira. Terminou o nosso tempo, muito obrigada por sua entrevista, muito obrigada por não fugir das perguntas que eu fiz e ter respondido pontualmente. Uma boa noite. Boa noite e agradecemos mais uma vez a oportunidade. Luciana. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista em nosso site. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Ótima noite para você e até amanhã. Hoje, 10 da noite, o palco do Todo Seu recebe a banda Brasil em Concerto.